Oi, gente. Pois é, o Laranjal tem um novo capítulo e o assessor preso hoje é o principal elo formal entre laranjas do PSL, partido de Bolsonaro, e o ministro do Turismo. A gente vai falar sobre essa matéria hoje. Essa matéria é assinada por Ranier Bragon e Camila Matoso, na Folha de São Paulo. E eles, na verdade, estão trazendo fortes evidências que estão fechando o cerco sobre o esquema de laranjas do PSL. Foi um esquema que foi denunciado já ano passado e a gente agora está tendo cada vez mais detalhes, né? Eu brinco do Laranjal porque o Laranjal tem uma dimensão político-partidária com o PSL, mas tem uma dimensão também pessoal da família do Bolsonaro com diversos laranjas e tudo mais, né? Então a gente vai analisar só a dimensão político-partidária no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala... Jacobina, não Jacobino. A gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, o Filosofia Popular é sextas-feira, falando de filmes, jogos, quadrinhos, seriados e muito mais. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e considere, quem sabe, se tornar um apoiador do canal. Apoiadores têm... possibilidade de escolher pautas do canal, participam de decisões em relação ao que a gente vai examinar por aqui, recebem conteúdo de forma antecipada, tem uma série de benefícios, não é? Então vamos lá. Preso nessa quinta-feira, Matheus von Rondon figura nas investigações como principal elo formal entre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, e o esquema de candidatura de laranja do PSL no estado. O caso do laranja do PSL foi revelado pela Folha em fevereiro. Preso nessa quinta-feira, Matheus von Rondon figura nas investigações como principal elo formal entre assessor especial do Ministério, ele tinha desde 2013 até o começo desse ano uma empresa de serviço de internet e marketing. Vale dizer que a gente ficou sabendo mais sobre o esquema de laranjas da família do Bolsonaro no ano passado, mas a política partidária veio à tona realmente só esse ano, né? Eu talvez tenha me confundido na introdução e tenha achado que tinha sido ano passado o esquema dos partidos políticos, do PSL em especial. A firma basicamente funcionou para um único cliente, Álvaro Antônio, que apresentou uma série de notas fiscais de Matheus à Câmara para justificar gastos de sua cota parlamentar. Matheus virou assessor especial do ministro no governo Jair Bolsonaro em 23 de janeiro de 2019. 2 dias depois de ter encerrado as atividades do negócio na Receita Federal. A mesma empresa aparece na prestação eleitoral de contas de 4 candidatas a deputada estadual e federal, usadas como laranjas pelo PSL de Minas, partido comandado à época por Marcelo Álvaro Antônio, então deputada e candidata à reeleição. O caso das laranjas do PSL, partido de Bolsonaro, é alvo de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público em Minas e em Pernambuco, e levou à queda do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que comandou o partido nacionalmente em 2018. Ao todo, Lilian Bernardinho, Naftali Tamar, Débora Gomes e Camila Fernandes, candidatas do Vale do Aço e do Curvelo, no interior de Minas Gerais, declararam ter pago R$32 mil à empresa de von Rondon, que tem Belo Horizonte como sede. E o von Rondon, lembrando, já está preso, né? Em visita a Ipatinga, em janeiro, durante a apuração da primeira reportagem do caso, a Folha conversou com Débora, que não soube explicar qual serviço von Rondon teria lhe prestado. Ela simplesmente não conseguiu dizer nada que ele tenha feito pelo aquele dinheiro. Imagine você pagar essa quantidade de dinheiro e não saber dizer o que a pessoa fez pela sua campanha, né? É uma evidência poderosa de que talvez aquele dinheiro não tenha sido utilizado na sua campanha, né? A Polícia Federal já tem evidências, no entanto, de que von Rondon prestou serviço a mais candidatos durante a eleição, sem que eles declarassem tais gastos e sem declarar ter recebido por isso. Álvaro Antônio, seu principal cliente, não registrou gastos com seus serviços. Olha que coisa, é muita corrupção. A relação muito próxima entre von Rondon e o ministro foi um dos pontos que mais chamou a atenção do Ministério Público no início da apuração. A Folha publicou, a partir de fevereiro, reportagens mostrando que o PSL de Minas, sob o comando do Marcelo Álvaro Antônio, direcionou uma alta quantia de verba pública a 4 candidatos, que somaram a votação de apenas 2 mil votos. Ou seja, gente que teve acesso a uma verba significativa, mas não teve votação nenhuma. Quer dizer, candidaturas fake. Não basta fake news, o PSL tinha candidaturas fake.
no caso de serem mulheres, eu acho até que tem uma forte possibilidade delas terem sido escolhidas para ser candidatura fake, no sentido de atingir a cota mínima de candidatas mulher, porque todo partido tem que ter, e me parece que essa é uma possibilidade, porque que elas foram escolhidas para serem as candidatas fake, né? Sem registro de terem feito campanha efetiva, elas declaram gastos de parte desse valor em empresas ligadas a assessores, ex-assessores e parentes de ex-assessores do hoje ministro, entre eles a empresa de Von Rondon. Nas notas fiscais que o assessor do ministro apresentou à Câmara dos Deputados em 2015 a 2018, uma descrição quase similar dos serviços. Em resumo, gestão de redes sociais. No total foram repassados R$ 193 mil no período. A Folha revelou em 4 de fevereiro que o ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal mais votado em Minas Gerais, patrocinou esse esquema, né? Gestão de mídias sociais e criação de conteúdo para divulgação de atividade parlamentar, interação e atendimento ao eleitor em mídias sociais, desenvolvimento e manutenção do sítio eletrônico www.marceloalvaroantonio.com.br, descreve nota de fevereiro de 2018 com o valor cobrado dos cofres da Câmara de R$ 9 mil naquele mês. Procurado pela Folha, em março, Von Rondon disse que criou a empresa para prestar serviço de marketing digital e que, além do ministro, atendeu outros clientes da esfera pública e privada em contratos pontuais ou continuados, como no caso do então deputado. Só que nada disso, tudo que eles estão alegando que eles prestaram, praticamente não tem rastro. Eu acho que eles pensaram que essa coisa de redes sociais e tal seria uma boa forma de esconder esse dinheiro, né? Eles acharam que talvez isso facilitasse eles justificarem esse esquema de laranjas. Mas a Polícia Federal está mostrando que investiga e, pelo menos por enquanto, está demonstrando que não vai cessar essa investigação, né? Sobre as 4 candidatas, disse que ofereceu seus serviços durante a convenção partidária e no decorrer da campanha, e que o serviço prestado foi de planejamento de comunicação e elaboração dos materiais de campanha. Ele ficou de repassar esse material à reportagem, mas isso não aconteceu. Ele não repassou o material porque o material não existe. O material não existe, o material é invenção. Todas as evidências mostram isso, né? Von Rondon ainda afirmou que encerrou a empresa para assumir função comissionada no governo federal, como determina a lei. Segundo a atual legislação, servidores comissionados ou efetivos podem até ser sócios majoritários, mas não podem ter poder de gestão. Ele não respondeu, porém, a pergunta se ele trabalhou para o ministro durante a campanha. Não há registro na prestação de contas. No Facebook de Von Rondon, porém, há várias postagens e vídeos durante a campanha de material político de Álvaro Antônio, mostrando que esse Von Rondon aí que foi preso com essas empresas e o ministro tinham uma relação relativamente próxima, né? Ele fazia campanha para ele. Além das 4 candidaturas laranjas, só mais um candidato declarou ter usado a empresa na eleição. O ministro do Turismo tem negado sua participação no esquema de laranjas. Eu entendo ele estar negando, porque se ele admitir a participação dele nesse esquema, ele vai cair. O caminho dele é relativamente curto, né? Ele vai ter que cair e vai ser investigado. Corre o risco, inclusive, de ser preso, porque no Ministério, enfim, a investigação pode ser autorizada e mesmo com foro privilegiado, ele não necessariamente vai escapar de uma investigação. Esse esquema das laranjas, isso é uma coisa que eu tenho achado interessante, ele não tem sido deixado de lado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal por enquanto. Eu temia, e aí eu sou muito sincero com vocês, eu temia que com a ascensão do poder do Sérgio Moro, que isso fosse deixado de lado. Mas eu acho que o Moro também, desde o início, ele está muito pressionado, porque se ele tiver qualquer atitude que pareça que ele está protegendo o partido do governo, ele vai, enfim, ficar mais queimado do que já está. E agora, com as revelações do Intercept, isso coloca o Moro numa posição que, se ele fizer qualquer coisa, a equipe dele fizer qualquer coisa para proteger o PSL, isso vai fortalecer a percepção que já está cada vez mais consolidada, que ele foi um juiz com claras intenções políticas. Então isso coloca o Moro numa situação muito, muito difícil, porque
ele fica altamente pressionado, né? Se ele fizer o que eu acho que pessoas como eu esperavam que ele fizesse, a imprensa vai cair matando, mostrando que ele está atuando para proteger os políticos do partido do PSL. Uma estratégia que talvez o Moro esteja pensando em realizar seja gradualmente fritar o PSL mesmo. Por que eu digo isso? O Moro ele sempre teve uma predileção pelo PSDB. O PSL foi meio que um acidente na vida do Moro. O pai dele é fundador do PSDB, ele tem conexões com pessoas do PSDB já a longa data, amizade mesmo. Então a conexão toda do Moro sempre foi com o PSDB. Então acho que uma hipótese que não pode ser afastada, embora a gente não possa hoje afirmar, é que talvez o Moro queira deixar essas investigações correrem e parte do partido do Bolsonaro ser gradualmente fritado, para ele poder afirmar no futuro que ele, olha só, eu não travei, não impedi nenhuma investigação em relação ao partido do Bolsonaro, mas na verdade ele estava agindo em nome do PSDB. Essa pode ser uma tática do Moro que não deve ser afastada como uma possibilidade. Como eu disse, a gente não pode afirmar isso em termos táticos, mas é algo importante para ser examinado. Essas investigações vão ter que ser, a gente vai ter que acompanhá-las até o final, porque elas são muito sérias e elas mostram o envenenamento da nossa democracia. Quem acompanha política já sabe há muito tempo que nossa democracia é altamente envenenada pelo financiamento privado de campanha. Hoje em dia é proibido empresas, mas os executivos usam do CPF, como Guilherme Boulos bem disse durante a época da campanha. O CNPJ foi trocado pelo CPF e as empresas continuam através do CPF fazendo volumosas doações para políticos e conjunto de executivos fazendo exigências e fazendo acordos com a classe política. E além disso, além do suborno legal, existe todo um mecanismo de utilização do dinheiro público de forma ilegal para ou enriquecer através do uso de laranjas ou usar dinheiro sujo para campanhas, as verdadeiras campanhas, e criar campanhas fakes só para mecanismo de arrecadação desse dinheiro. Então, nós estamos diante de uma situação altamente complexa da nossa democracia, e eu até comentei numa mensagem agora do grupo do WhatsApp do canal, que eu acho que isso tudo está vindo à tona e a gente está tendo essas informações, sinalizam, pelo menos um pouco, que os ventos começam a mudar e que existe uma possibilidade dessa dimensão neofascista ser derrotada sim. Eu acho que a gente está caminhando para essa possibilidade. Agora, a ameaça de uma direita liberal se aproveitar da queda do bolsonarismo e de suas outras vertentes para ocupar o seu lugar. Né? Uma direita liberal na economia e conservadora nos costumes. Né? O campo progressista vai ter que estar muito atento e vai ter que fazer um trabalho de muita boa qualidade, especialmente formulando e acertando os detalhes de uma agenda progressista para poder evitar que a população saia de um buraco para entrar em outro. Né? Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar e considerar se tornar um apoiador do canal. Um abração, gente. Sim, se inscreva também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tudo isso vai estar no comentário fixado no início dos comentários. Um abração. Tchau, tchau.